Olá, seja bem-vindo ao Lar da Agatha. Hoje eu farei a resenha do livro Um Martini com o Diabo, da autora Claudia Lemes. Eu quero vingança. Eu quero fazê-lo pagar. Eu quero matar o desgraçado. Eu quero olhar nos olhos dele e dizer quem eu sou. Eu quero que ele saiba. Essa é a primeira vez que eu leio um livro da Claudia Lemes. Eu comecei com Martini com o Diabo, porque foi um título que me chamou muita atenção, eu achei super intrigante, aí eu li um pouquinho a sinopse, falei, caramba, é diferente do tipo de leitura que eu tô acostumada, então eu vou me aventurar nesse. A Claudia é conhecida por outros títulos também, como Eu Vejo Kate e O Inferno no Ártico. O Inferno no Ártico é o mais recente dela, dos 3 livros principais que ela tem lançado, fora outras publicações, e são até mais, os outros dois, Eu Vejo Kate e O Inferno no Ártico, são mais conhecidos do que Um Martini com o Diabo. Eu acho que esse não é o preferido dentre os outros, as pessoas falam que os outros são muito melhores, apesar desse já ser muito bom. Bom, essa informação me deixa ainda mais intrigada com a escrita da Claudia, porque eu sou suspeita, eu amei O Martini com o Diabo, assim, incondicionalmente, eu achei o livro perfeito. Esse é um livro que tem uma história um pouco mais lenta, ela não é um thriller assim, que você vai devorar pra descobrir o que vai acontecer em seguida, aquela coisa toda, com ganchos entre capítulos. Na verdade é uma história muito boa, muito intrigante e muito bem contada. Pra mim, o que faz a diferença num livro, pra você, não só, fora os thrillers, né? Os thrillers têm essa característica já do autor na escrita te segurar de capítulo em capítulo, para que você devore o livro todo, faz parte da narrativa desse gênero literário. Eu não sei se thriller chega a ser um gênero literário ou se é apenas uma característica, enfim. Mas nesse caso, o que eu acho mais interessante é que eu me senti presa nesse livro porque a escrita era muito, muito, muito boa. Então eu fiquei muito surpresa porque eu não conhecia ainda a escrita da Claudia, e quando você pega um autor novo, você não sabe o que você vai encontrar, né? Então assim, logo no começo, nos primeiros capítulos, eu falei, caraca, que delícia de ler, delícia de ler. Ela sabe te conduzir na história, ela sabe te contar a história, e isso pra mim faz total diferença na hora de um bom livro que você não consegue largar. Bom, a história do Martini com o Diabo é a seguinte. Nós temos o protagonista, que é o Charlie Walsh, e ele mora com a mãe Lorraine Walsh, e eles moram em Chicago. Ele tá nos seus 18, 19 anos mais ou menos, ele não sabe que é o pai dele, só mora os dois lá. Ela não fala pra ele sobre essa parte da história dele, e isso deixa ele meio revoltado e tal. Ele começa a se envolver com máfia, com ganguezinha, com essas coisas assim, e ela fica desorientada. Então ela acaba numa briga com ele, fala, senta então na mesa, vamos conversar sobre o seu passado. E o que mais me marcou nessa conversa é a forma dura que ela conta toda essa história, sem derramar nem sequer uma lágrima, que é uma história completamente apavorante pro Charlie. Ele descobre que a mãe foi estuprada quando novinha, e que ele é fruto desse estupro, e que o pai dele é chefe de uma máfia italiana. Quando o Charlie recebe essa notícia, ele fica transtornado, ele promete vingança, e a mãe dele não quer isso. Ela falou que estava contando isso pra você entender por que eu não quero você enfiado nessas gangues e tudo mais. Só que aí o tiro sai pela culatra. Ele promete pra ele mesmo que ele vai se vingar do pai dele, que se chama Tony Conitti, Antônio Conitti, que é o chefe da máfia Conitti, no caso. Charlie se muda para Las Vegas, que é onde essa máfia está instalada, e lá ele dá um jeitinho de se infiltrar, e aí dali ele precisa subir na hierarquia da máfia para que ele chegue mais próximo do Tony, né, para poder ter uma proximidade, e traçar um plano para poder eliminar ele. O que o Charlie não contava era que a relação dele com o pai se tornaria muito complexa. Quando ele conhece o pai pessoalmente, ele sempre teve uma carência de uma figura paterna, então ele tem esse buraco dentro dele, essa é a maior fraqueza dele, e o Charlie descobre que realmente a maior fraqueza dele é essa necessidade do pai. O pai se torna como se fosse uma droga pra ele. Tipo assim, ele não gosta, ele sabe o quanto o pai dele é péssimo, mas ele tem uma necessidade muito grande de estar perto dele e de se fazer notado por ele, mesmo que ele seja apenas um integrante da máfia e não dizendo ser o próprio filho. Isso torna o relacionamento dos dois muito interessante, torna toda a jornada do Charlie muito interessante, porque ao mesmo tempo que ele vai crescendo na máfia, esse passa a ser o foco, né, da história, que realmente como que aquela máfia funciona.
o Charlie fica sempre naquele plano de fundo, fica sempre aquela coisinha sussurrando no ouvido dele que ele tem que matar o pai dele, que ele tá ali pra isso, tentando se lembrar daquilo o tempo todo. Só que aquilo vai ficando cada vez uma coisa mais distante da realidade dele. Dentro dessa história você vai conhecer personagens incríveis e pra mim muito bem construídos. O Charlie conhece a Rocket, que é uma mulher que é prostituta de um dos bordéis que a máfia controla. Então assim, tem muitas ligações de muitas coisas. A Rocket é uma personagem muito incrível, ela é muito cativante. Quando vai desvendando mais da personalidade dela, ela vai ganhando espaço na história, você descobre que a autora criou uma personagem que ia ter vida própria ali naquela história. Ela não ia ser uma coadjuvante do Charlie. Durante a história também, o Charlie vai fazer amigos ali na máfia, ele vai conhecer esses caras que estão envolvidos ali e as famílias. Então assim, são muitas coisas que são bem mais complexas do que parece. A escrita da Cláudia nos permite entrar completamente ali. E a Cláudia coloca ali, logo no início, uma espécie de glossário com o que são os palavreados, os nomes, apelidos que eles usam na máfia, né? O nome que eles dão pra amante, pra o chefe da quadrilha, pro chefe da máfia. Então assim, tudo tem os nomes, os termos que eles usam lá dentro, um dialeto próprio, né, da máfia. Então logo no início vem uma espécie de glossário onde você consegue entender ali e você vai acostumando ao longo da leitura também. A história tem um desenvolvimento pra mim muito bom, apesar dela não ser, como eu disse, uma história que tem mil coisas acontecendo, reviravoltas, o desfecho, não sei o que. Ela é uma história que vai sendo conduzida de uma forma muito gostosa. Você passa a gostar de acompanhar o Charlie, entendeu? Na jornada dele. Ele passa por muitas coisas, são muitas situações dentro da máfia e toda essa ambientação no meio de cassinos e bordéis e mansão, o perigo das regras que eles têm, das normas dentro das quadrilhas, respeitando outras máfias também, ela amplia um pouco isso, então você consegue ter um pouco da noção de como que é aquele universo ali dentro da visão da Cláudia Lemes. Essa história se passa entre a década de 80 e 90, então assim, o que permite que ela consiga deixar ainda mais enraizado, porque você imagina, no meio da máfia, no meio de um bando de homem, obviamente o machismo está muito instalado, você consegue perceber isso muito em vários personagens, só que tem uma diferença pra mim muito grande quando um autor é machista, e aí tipo na escrita dele você sente preconceito de diversas formas, e quando o autor sabe empregar aquilo no personagem, na situação, no cenário que ele tá. E é exatamente o que a Cláudia faz aqui. Você vai ter raiva de vários personagens por eles serem completamente tóxicos, machistas, escrotos, mas faz completamente sentido naquele cenário, naquela situação e se tratando de quem é. Na verdade, homens da máfia e tudo mais. Então os caras estão lá explodindo miolos e, né, a gente não vai esperar muita coisa deles. O livro começa muito bem, conduz muito bem e termina muito bem. Então, na minha opinião, o livro é excelente do início ao fim. Foi uma leitura maravilhosa, uma das minhas preferidas de 2019 e eu acho que de muitos anos. Eu fico me coçando pra entregar spoilers, mas eu não vou fazer isso aqui. Na verdade eu gravei a resenha com spoilers também, mas eu já apaguei essa parte, eu vou esquecer. Eu vou deixar a resenha sem spoilers, porque eu gosto de manter o canal com resenhas assim, sem precisar entregar muita coisa. E tentar no máximo entregar vocês, contar um pouquinho da história, do que eu achei. E deixar vocês se aventurarem e descobrir tudo que tem pra acontecer. Então assim, tem muita coisa incrível, muita coisa incrível. Nós temos uma outra personagem que é muito boa, que se chama Marion. A Marion entra um pouco mais do meio, assim, pra frente, e ela tem um desenvolvimento muito bom, uma história muito intensa, e assim, ela também vai mexer muito com o Charlie, além da Rocket, né? E você vai entender por quê. Só que eu acho que a construção dessas mulheres, a forma como elas lidam, eu achei muito distinta. A Marion e a Rocket são duas mulheres muito distintas. A Rocket eu não vou revelar o nome verdadeiro dela, o Rocket é o nome dela no bordel, mas vou deixar você descobrir na leitura. Então a Rocket e a Marion são muito distintas, muito. A forma como as duas sofrem muito no meio dessa quadrilha, mas a forma como elas reagem e tudo mais é bem diferente. Então assim, eu acho isso bastante pra gente ter essas dinâmicas de personagens. Bom, eu espero que você dê uma oportunidade para O Martini com o Diabo. Se você já leu, comente comigo a sua opinião, o que você achou do livro. Se você não leu ainda e gostar dessa indicação e for ler, você me chama depois para conversar, me dá um feedback. Eu gostei muito e quanto mais eu gosto muito de conversar sobre os livros que eu leio. Então assim, me chama lá nas redes sociais, vamos conversar sobre o livro. Espero que você goste, tanto quanto eu, ou então da sua forma de gostar. Espero que seja uma boa indicação. Eu vou deixar aí abaixo as minhas redes sociais, caso você queira me seguir lá. Vou deixar também o link do meu Apoia-se, onde você pode me ajudar com 5, 10 ou 15 reais mensais e contribuir para a criação desse canal, na criação desse conteúdo, com figurinos, com cenários, com diversas coisas que demandam aqui.
O meu trabalho é um trabalho de uma artista independente, então sozinha fica basicamente impossível. O nosso grupo de apoiadores já tem mais de 20 pessoas, nós temos um grupinho secreto no Facebook, onde tá todo mundo lá e eu coloco conteúdos extras, eu faço sorteio mensal de livros também e procuro gerar outras recompensas. Muito obrigado por assistir até aqui, um beijo e até a próxima! That awful sound, bang bang, my baby shot me down.